Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de mobilidade urbana e política nacional de desenvolvimento urbano. Sou o professor Alessandro Eusébio. Bom, começa essa aula trazendo que quando a gente fala de política de mobilidade urbana, a gente sempre vai ter que associar a política nacional de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque a mobilidade urbana, de fato, ela tem que casar, digamos assim, com essa política nacional. E aí eu trago um histórico da criação do Ministério das Cidades, que ocorreu lá em 2003, ainda no governo Lula, quando cria o Ministério das Cidades. Né? Hoje, até então, chamado pelo atual governo, não sei quando você vai estar vendo essa aula, pode mudar novamente o nome, mas atual Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Que é o MDR atual. Né? O Ministério das Cidades ele teve um papel fundamental na mobilidade urbana e na política nacional de desenvolvimento urbano. Por quê? Primeiro que quando o governo Lula implanta esse programa nacional, esse ministério e consecutivamente ele implanta a possibilidade de criação de uma política nacional, a gente começa a perceber um avanço significativo no desenvolvimento urbano no Brasil. Se a gente for pegar o século XIX ainda, para o século XX, o Brasil tinha até então 10% das pessoas que moravam nas cidades. Né? E aí a gente entra o século XXI com 81% das pessoas morando nos centros urbanos. Ou seja, e aí passou, claro, por um processo da República, né? E aí lá eu estou falando aí desde os governos da República lá de 1930 para cá, então a gente tem aí quase 100 anos, né? E a gente entra no século XXI com a população vindo morar na cidade sem qualquer desenvolvimento urbano. É claro que durante o processo do governo Vargas, a gente teve um avanço do desenvolvimento urbano no Brasil. A gente teve também nos governos militares como uma proposta até do próprio governo, como um merchan de campanha, o desenvolvimento, integrar para não entregar, né? Era essa a política do governo. Mas por detrás disso, a gente vê também que não só quando eles falavam de desenvolvimento urbano, não estavam também falando no desenvolvimento urbano da população periférica, né? Por quê? Porque muitas pessoas que vinham para os grandes centros acabavam se deslocando para os lugares periféricos. Quem mora hoje nos grandes centros das cidades? Né? Quem é que tem casa no centro da cidade? Pessoas que têm um poder aquisitivo factível para estar naquele local. E aí quem não tem vai estar nas regiões periféricas. E aí a gente passa o século XXI com essas políticas que se diziam, né? Não a política nacional, mas essas políticas de vou fazer, vamos construir, vamos desenvolver, que de fato não faziam. Né? E aí vem logo um governo totalmente progressista, que foi o governo Lula naquele momento, até então. E aí cria o Ministério das Cidades com uma possibilidade de ampliação. É fato que quando a gente fala isso, não tem como um governo, seja o governo Lula, o governo Dilma, o governo Bolsonaro, qualquer governo que esteja atualmente, fazer radicalmente mudar a realidade social de um país que há 100 anos não se preocupou com as pessoas que foram adentrando seus grandes centros. Mas a importância da política nacional no governo Lula foi de grande impacto, porque possibilitou
urbanização das regiões periféricas, esgoto, drenagem, água, saneamento básico, que muitas das vezes não tinha. Quando eu falo regiões periféricas, a gente também pode considerar as regiões periféricas nas cidades e nos estados do Nordeste, onde muitas das vezes não tinham como chegar água, né, não tinham como ter um saneamento básico de esgoto. Então foi se criando várias políticas para que possibilitasse a população estar nesses centros, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que um gestor de políticas públicas passa a olhar para essas políticas? Independente do governo, eu preciso ter um olhar em especial para os grandes centros, mas também para as regiões periféricas, dos grandes centros e das regiões periféricas, que são regiões distantes das grandes capitais, né? Porque o gestor, olhando para esses campos, além de possibilitar que a sociedade civil tenha acesso à água, ao saneamento, à drenagem, à energia elétrica, né, à internet, a população se torna cada vez mais participativa dentro disso. Então, hoje, atualmente, embora o atual governo, a gente não tem mais o Ministério da Cidade, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a mesma coisa, só muda de nome, né? A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, o PNDU, ele ainda continua existindo, mas com pouca verba de recursos para isso, né? Então, o papel do gestor é de suma importância e impactante nisso, em cobrar, em ir atrás, né, do cumprimento, da realização e do desenvolvimento, né, de políticas que possam atender à mobilidade e o desenvolvimento urbano. Quando a gente fala de mobilidade urbana, nós estamos falando também da gente transitar nas ruas de forma acessível. Quando eu falo faixa de pedestre, eu falo de acessibilidade, né? Hoje uma pessoa em São Paulo consegue transitar, uma pessoa cega, por grande parte do centro de São Paulo, porque há uma política ali de acessibilidade, mas isso não é uma realidade no país, e isso é um absurdo, né? E aí pensar também, quando a gente fala mobilidade, a gente está falando em acessibilidade também. As pessoas cegas, as pessoas surda-muda, as pessoas que precisam de acesso, porque transitam nesses espaços e precisam se comunicar com outras pessoas, trabalharem, precisam estudar. Então, essa aula, ela vem trazer uma reflexão. Será que nós, enquanto gestores, estamos olhando também para esse campo? É um campo vasto. Será que você vai se interessar por essa área, né? Será que a gente vai ampliar o horizonte para a mobilidade, para o desenvolvimento urbano? Gente, quando a gente fala de política, a gente precisa ficar muito atento aos governos. Eu sempre repito isso porque a gente está vivendo um momento, né, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, muito polarizado, onde as pessoas não estão preocupadas com a população, com as políticas que existem. Estão preocupadas em estarem ali no poder. E aí cabe a nós, o nosso papel de gestores, de ter um olhar para esse campo, para cobrar, para desenvolver projetos que atendam a população. Tá? A gente se vê na próxima aula e a gente se encontra aí nos próximos cursos da GAI.